Vamos resolver o exercício 34 da seção 13.2 do James Stewart. O exercício diz o seguinte: em que ponto as curvas R1 de t igual a t1 menos t e 3 mais t ao quadrado e R2 de s igual a 3 menos s menos 2, s ao quadrado, se cruzam? Determine o ângulo de interseção destas com precisão de 1 grau. Então, solução. Para determinarmos o ponto de interseção, precisamos encontrar um valor para t e um valor para s, de modo que R1 de t seja igual a R2 de s. Então, R1 de t igual a R2 de s, se somente se t, 1 menos t, 3 mais t ao quadrado, tem que ser igual a 3 menos s menos 2, s ao quadrado. Então, nessa equação 1, se nós igualarmos as coordenadas, temos que R1 de t é igual a R2 de s, se somente se t for igual a 3 menos s, 1 menos t for igual a s menos 2, 3 mais t ao quadrado for igual a s ao quadrado. Então, pensando da seguinte forma, se nós pegarmos a primeira equação e substituirmos na segunda equação, temos o seguinte: 3 mais 3 menos s ao quadrado tem que ser igual a s ao quadrado. Desenvolvendo esse quadrado de uma diferença, nós ficamos com o seguinte, ó, 3 mais 9 menos 6s mais s ao quadrado tem que ser igual a s ao quadrado. Pega esse s ao quadrado, passa para o outro membro e ficamos com s ao quadrado menos s ao quadrado menos 6s mais 3 mais 9 é igual a 0. Então, s ao quadrado com menos s ao quadrado se cancela. Menos 6s mais 3 mais 9 igual a 0. É a mesma coisa que menos 6s mais 12 igual a 0. Coloco o menos 6 em evidência. Isso é menos 6 vezes s menos 2 igual a 0. E isso implica dizer que s é igual a 2. Bom, da primeira equação, temos que s igual a 2 implica em t igual a 1. Então, note que t igual a 1 e s igual a 2 satisfazem todas as outras equações. Assim, o ponto de interseção é o ponto 1, 0, 4. Então, se você pegar as outras equações e substituir t igual a 1 e s igual a 2, você vai perceber que esses valores eles satisfazem essas outras equações. De modo que o ponto de interseção nas curvas é o ponto 1, 0, 4. Ok. Note que o ângulo de interseção de duas curvas é o ângulo entre os dois vetores tangentes da curva no ponto de interseção que nós acabamos de encontrar. Para R1 de t, temos que o ponto de interseção é 1, 0, 4. E isso ocorre em t igual a 1. Para R2 de S, temos que o ponto de interseção é o ponto 1, 0, 4, é o mesmo ponto, só que isso agora ocorre quando S for igual a 2. Bom, vamos calcular os seus vetores tangentes, ou seja, a derivada de R1 com relação a t, e ela é igual ao vetor 1 menos 1, 2t. Só que nós sabemos que na curva R1 de t, o ponto de interseção ele acontece quando t é igual a 1. Isso implica dizer que R1' aplicado em 1 é 1 menos 1, 2. Então, esse é o nosso vetor tangente para R1. Seguindo esse pensamento, nós temos o seguinte: a derivada de R2 com relação a S é igual a menos 1, 1, 2S. Só que isso acontece, esse ponto de interseção acontece quando S é igual a 2. Então, R2' aplicado em 2 é o vetor menos 1, 1 e 4. Então, temos os nossos dois vetores tangentes. Nós agora precisamos calcular o ângulo entre esses dois vetores tangentes. E a geometria analítica nos diz que o cosseno de θ é igual a R1' aplicado em 1, escalar R2' aplicado em 2. Tudo isso dividido pela norma de R1' aplicado em 1 vezes a norma de R2' aplicado em 2. Então,
Já que nós conhecemos esses vetores, nós vamos agora trabalhar em cima de calcular esse produto escalar, ou seja, R1' aplicado em 1, escalar com R2' aplicado em 2, é a mesma coisa que o vetor 1 menos 1, 2, escalar com 1, com menos 1, 1 e 4, ou seja, 1 vezes menos 1, somado com menos 1 vezes 1, somado com 2 vezes 4. Isso é 1 menos 1, mais menos 1 vezes 1, mais 2 vezes 4. Isso é menos 1 mais 8, e isso é igual a 6. Bom, falta agora calcular quem é a norma desses vetores, né? E a gente vai buscar essas informações, ou seja, a norma de R1' aplicada em 1 é a raiz quadrada de 1 ao quadrado, somado com menos 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Isso é igual a raiz quadrada de 1 mais 1 mais 4, que é igual a raiz de 6. Bom, a norma de R2' aplicada em 2 é igual a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, somado com 1 ao quadrado, somado com 4 ao quadrado. Isso é igual a raiz quadrada de 1 mais 1 mais 16, que é igual a raiz quadrada de 18. Uma observação que eu quero fazer aqui é a seguinte: esse raiz de 18, ele pode ser escrito para a gente como a raiz de 6 vezes 3. E isso, por sua vez, é a raiz de 6 vezes a raiz de 3, tá? Então, guarda essa informação que ela será útil para a gente. Bom, assim, da equação 2, nós temos que o cosseno de θ é igual a R1' aplicado em 1, escalar com R2' aplicado em 2, dividido pela norma de R1' aplicado em 1, vezes a norma de R2' aplicado em 2. Então, nós temos esses valores todos calculados. O produto, no numerador, nós temos o produto escalar do vetor 1 menos 1, 2, pelo vetor menos 1, 1, 4, dividido pela norma do vetor 1 menos 1, 2, vezes a norma do vetor menos 1, 1 e 4. Então, como nós já temos essas expressões todas calculadas, isso é a mesma coisa que no numerador ficamos com 6, no denominador, raiz de 6 vezes raiz de 18. Então, lembra que o raiz de 18 poderia ser escrito de uma forma diferente para a gente? Então, é 6 dividido por raiz de 6, e o raiz de 18 nós escrevemos ela como sendo raiz de 6 vezes raiz de 3, né? Por que eu fiz isso? Porque o raiz de 6 vezes o raiz de 6, posso escrevê-lo como sendo raiz de 36, que é igual a 6. Então, vou ficar com 6 dividido por 6 raiz de 3, né? Bom, então, vocês já conseguem perceber que esse 6 eu posso simplificar com esse outro 6, de modo que o cosseno de θ é igual a 1 sobre raiz de 3. Mas eu não quero o cosseno de θ, eu quero saber quem é θ. Portanto, θ é o arco cujo cosseno é igual a 1 sobre raiz de 3. Utilizando uma calculadora, isso é aproximadamente 55 graus.